Olá, amados. Palavra de Deus em família. Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, em seu primeiro ministério de 3 anos aqui na Terra, nos revelou e ensinou aquilo que deveríamos saber a respeito de Deus e do seu propósito para a nossa vida. Todavia, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, Jesus ensinava através de parábolas. Foram 39 parábolas contadas pelo Deus Filho. Hoje iniciaremos uma série a respeito das parábolas de Jesus. Espero que seja edificante para todos. Primeiro precisamos entender o que é uma parábola. Ela é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem de forma indireta, por meio de comparação ou analogia. Em outras palavras, a parábola é uma história fictícia que esconde uma verdade, de modo que, se ela não for explicada, a mensagem fica escondida. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do semeador às multidões, a Bíblia nos diz, lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus conta uma parábola desta, as pessoas ficam se perguntando o que ele quis dizer com essa história. Quem é esse semeador? Que sementes são essas? Que solos diferentes são esses? Era um povo que entendia a linguagem da agricultura, mas sem o conhecimento que temos hoje, ficava difícil entender sobre o que Jesus estava falando. É interessante notar que após Jesus contar uma parábola, quando os discípulos se viam a sós com ele, pediam ao Senhor que explicasse, pois eles tinham sede de aprendizado. Na parábola do semeador, aqueles discípulos, incomodados com a forma do Senhor ensinar, perguntavam a Jesus sobre o porquê dele ensinar através de parábolas. A Bíblia nos diz, lá em Mateus, no mesmo capítulo 13, a partir do verso 10, assim, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que aprendemos aqui em relação à resposta de Deus, aquela pergunta sobre por que falar em parábolas, podemos pensar em 3 aprendizados. Os mistérios do reino de Deus são dados a conhecer apenas aos discípulos de Jesus, e não à multidão que o segue apenas por curiosidade, mas não criam no Filho de Deus. Segundo, quanto mais sede e fome da palavra as pessoas têm, mais lhes será dado conhecimento e entendimento. Todavia, aqueles que não gostam, não têm paciência ou interesse pela palavra de Deus, e Jesus é o Verbo, a palavra de Deus encarnada, até o que tem lhe será tirado. Essa pessoa ficará vazia de Deus, sem entendimento da palavra, se contentando apenas com as migalhas oferecidas pelos homens. E terceiro, as multidões que o seguiam buscavam ver sinais e milagres, eram apenas curiosas, e não buscavam a palavra da salvação.
Por isso elas ouviam de mau grado, sem interesse, distraídas com outras coisas, desconfiadas, um coração distante de Deus. Por isso elas ouviam e não entendiam, viam, mas não percebiam. Então elas não se convertiam e por isso elas não eram salvas, não eram curadas. Mas bem-aventurados somos nós, meus amados, porque vemos, ouvimos, entendemos, nos arrependemos, nos convertemos e somos então, por Deus, curados e salvos deste mundo. Aleluia. Este é o motivo pelo qual Jesus nos ensinava por parábolas. Nos próximos áudios estudaremos as parábolas propriamente ditas, iniciando por essa, do semeador. Que tenhamos um coração sedento e faminto por Deus, que amemos a sua palavra da verdade e sejamos salvos por ela. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, meus queridos. Agora só nos cabe a simples escolha de aceitá-lo. É pela graça, não por mérito, que somos salvos. Foi por amor. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de todos.